Graça e paz, seja bem-vindo. Quero lhe pedir que se inscreva no nosso canal, compartilhe esse conteúdo, não esqueça de dar aquele like para fortalecer o canal. Nesse vídeo eu quero chamar a sua atenção para um texto que encontra-se no livro de Êxodo, capítulo 17, no verso 6, que nos diz o seguinte: Ali estarei diante de ti sobre a rocha, no Horebe. Bate na rocha e dela sairá água para que o povo possa beber, e assim fez Moisés diante dos anciões de Israel. Meus amados, Israel ainda tinha um longo caminho a percorrer antes de ser qualificado como uma nação temente a Deus. Até então, cada provação que havia passado só serviria para mostrar suas piores qualidades. Quando os israelitas chegaram a Refidim, no deserto do Sinai, encontraram-se mais uma vez sem água. Tinham sido reprovados nesse teste anteriormente, de modo que Deus precisou testá-los outra vez. O Senhor havia mostrado que podia prover água e alimento para eles. Por que eles questionaram ou brigaram com Moisés? Porque, meus irmãos, o coração do povo ainda estava no Egito. Eram culpados de ingratidão, de incredulidade, do desejo de voltar àquela antiga vida e, como resultado, foram reprovados novamente. Toda dificuldade que Deus permite em nossa vida será um teste que pode nos transformar em pessoas melhores ou uma tentação que pode fazer de nós pessoas piores. E é nossa atitude que determina o que acontecerá. Se em nossa incredulidade começarmos a murmurar e a colocar a culpa em Deus, então cairemos na armadilha da tentação, sendo privados da oportunidade de crescer espiritualmente. Contudo, se confiarmos em Deus e deixarmos que Ele faça as coisas a seu modo, a provação será para o nosso bem e não para nos prejudicar, ajudando-nos a crescer na graça, como ensina Paulo em Romanos capítulo 8, verso 28 e Tiago capítulo 1, do 12 ao 15. Quando as pessoas não estão em comunhão com o Senhor, estão cheias de raiva e de amargura. Normalmente querem fazer coisas irracionais que só pioram a situação. Nesse caso, o povo queria apedrejar seu líder, como está no verso 5 de Êxodo capítulo 17. É difícil dizer exatamente como isso mudaria a situação deles, mas pessoas desobedientes com frequência procuram um bode expiatório para em quem vão pôr a culpa. Portanto, o texto em que lemos de Êxodo capítulo 17, do verso 6, é uma sombra que aponta para uma realidade. A rocha, meus irmãos, é um tipo da pessoa de Jesus Cristo, ferido por nós na cruz. Veja o que diz o texto de Isaías, capítulo 53, no verso 5. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Veja comigo o que o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso 4. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. E a água, meus irmãos, é um tipo do Espírito Santo, cuja vinda foi possibilitada pela morte, ressurreição e ascensão de Cristo ao céu. Veja o que nos diz o texto de João, capítulo 7, a partir do verso 37 ao 39. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. E se explica porque Moisés errou quando, em outra ocasião, feriu a rocha em Meribá.
em vez de falar a ela conforme Deus havia instruído. O relato está em Números, capítulo 20, do verso 1 ao 13. Pois Cristo, de uma vez para sempre, morreu para o pecado, e veja o que nos diz alguns textos do Novo Testamento. Em especial, Romanos, capítulo 6, no verso 10, diz o seguinte: pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Hebreus capítulo 7, no verso 27, diz o seguinte: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia, primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. E ele fez isso de uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Em Hebreus, capítulo 9, no verso 26 ao 28, afirma o seguinte: se assim fosse, Cristo precisava sofrer muitas vezes, desde o começo do mundo, mas agora ele apareceu de uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está determinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez para tirar os pecados de muitos e aparecerá segunda vez, não para tirar pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. 1 Pedro capítulo 3, no verso 18, nos afirma o seguinte: pois também Cristo sofreu pelos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito. Portanto, quero concluir dizendo, meus irmãos, no mapa da nossa vida, quantos lugares deveriam ser chamados de provando e contendendo, por causa da forma como nos queixamos de nossas circunstâncias e deixamos de confiar em Deus. Uma coisa é sentar-se confortavelmente na igreja e cantar sobre como o Senhor nos guia e como sua graça nos basta. Outra coisa bem diferente é ser confrontado com sofrimentos e decepções e dizer humildemente: seja feita a tua vontade e não a minha. Não tente dizer a Deus o que fazer. Apenas apresente-se a Ele com um coração quebrantado e humilde para trabalhar. Deus em Cristo muito te abençoe.